Olá, turminha, tudo bem? Como sempre nós dizemos para vocês, enquanto professoras, não esquece de treinar o nome da escola, o seu nome completo, o nome da sua professora e a data. A nossa aula é de História. Vamos falar sobre a fixação dos grupos humanos. E olha aí as professoras chegando. Nós vamos trabalhar as páginas 10 a 12. Atenção! Pegue seu material. Seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha e seu livro e prepare-se. A nossa aula está maravilhosa. Sente-se em um cantinho bem separado para que você não perca a atenção. E olha o livro aí que nós vamos usar. Isso mesmo, é o seu livro de História. Bem, turminha, hoje nós vamos falar sobre a fixação dos grupos humanos. E é importante que nós possamos conhecer um pouco do que se conta na história. Olha só, o período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há cerca de 6.000 anos, é conhecido como pré-história. E esse período foi subdividido em diferentes fases, certo? De acordo com a ferramenta que era criada e utilizada pelos grupos humanos naqueles momentos e nos lugares onde eles viviam. A criação e o uso desses utensílios estão diretamente relacionados ao modo de vida das populações. E olhem só as ferramentas e os utensílios que eles utilizavam aí. Você consegue perceber do que é esse material aí? Olha aqui o que está dizendo. Essas ferramentas feitas de pedra lascada e de chifre de animal, utilizadas no Paleolítico, há cerca de 10.000 anos. Isso mesmo. O primeiro período que nós vamos falar aqui é o período Paleolítico. Esse período também ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque os grupos humanos que existiam naquela época utilizavam as pedras, os ossos, os chifres dos animais para confeccionar as panelas, as suas ferramentas de caça, de pesca, para sobreviverem. Esse período foram criados os primeiros utensílios de pedra até o início da prática da agricultura. Então, o que é que a gente pode perceber? Que aqui no período paleolítico não existia agricultura. E isso há cerca de 12.000 anos. Os grupos eram nômades, caçadores e coletores. Por isso, foi fundamental desenvolver objetos para a caça, a coleta e o processamento de alimentos. Esses objetos, como lanças e machados, geralmente eram feitos de pedra, mas também eram usados madeira, ossos e chifres. Em muitos lugares, as peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimentas. Porque como esses grupos eram nômades, o que significa isso, Pro? Ou seja, eles não ficavam fixos em um lugar, eles tinham que sempre se mudar para procurar comida e procurar sobreviver. E apesar dessas diversidades, do tanto de material que eles empregavam nesse período, dos seus utensílios, esse período ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque a pedra era a principal matéria-prima utilizada pelos diferentes povos na confecção dos instrumentos. Ficou ligadinho aí? E olha aí uma imagem para que a gente possa observar. Então, os grupos, eles viviam
em determinados lugares por determinado momento. Eles não ficavam ali para sempre. E aí eles, para fazer o fogo, para se aquecerem, para cozinhar, eles batiam uma pedra na outra até fazer o fogo. Isso mesmo, por isso também que a pedra ela era amolada para criar outros instrumentos e utensílios para que eles pudessem utilizar, ok? Aqui na página 11 do livro de vocês tem um Você Sabia? E aí eu pergunto, você sabia? Uma das principais ferramentas encontradas no período paleolítico, a bifeice, era um instrumento feito de pedra em forma de amêndoa, que servia para cavar, cortar e tirar a pele de animais. E olha aqui algumas ferramentas paleolíticas. E aqui tá a bifeice. Gente, eram muitos instrumentos que eles conseguiam realizar. Como vocês podem observar, aqui ainda na página 11 tem uma atividade para vocês realizarem. Primeira questão: quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? Então, por que a história, a pré-história precisou ser dividida em diferentes fases? Tá muito fácil. E aqui você vai assinalar a alternativa que apresenta características do período paleolítico. Foi nesse período que ocorreu a fundação das cidades, a domesticação de animais, a criação de ferramentas feitas de pedra, o uso de metais, produção agrícola. Qual dessas alternativas aqui é a certa? Eu tenho certeza que você vai caprichar na resposta. 3. Quais eram os materiais usados nas ferramentas do Paleolítico? A Pro explicou bem direitinho o que era mesmo que eles utilizavam, gente, para caçar, pescar. E questão 4. Por que o período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Fácil demais, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Na página 12, vem falando agora sobre a outra fase, que foi chamada de período neolítico. O que foi que aconteceu aqui nesse período? Novas técnicas para a fabricação de instrumentos começaram a ser utilizadas aqui, certo? Ele diz o seguinte, que aqui nesse período o desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra, como machados, raspadores e outros, fez com que estudiosos desmarcassem um novo período posterior ao Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida ou Neolítico. Esse período estendeu-se aproximadamente de 12.000 até 6.000 anos atrás, devido à prática da agricultura e da domesticação de animais como cabras, bois, porcos, cavalos e aves. Muitos grupos começaram a se estabelecer em um local fixo. Nossa, quanta mudança, hein, nos grupos humanos! No período paleolítico, chamado de Idade da Pedra Lascada, os povos eram nômades, ou seja, eles não ficavam fixos em um lugar só, senão eles morreriam de fome, de sede, então eles tinham que se mudar constantemente. Então, eles viviam se mudando. Já no Neolítico, alguns grupos já começaram a se fixar. Por quê? Porque começou a agricultura. Esses grupos humanos aprenderam a plantar e a colher, né? Ou seja, ali eles já começaram a entender que a agricultura era uma forma de subsistência para eles. Vamos falar um pouquinho das aldeias neolíticas. No período neolítico, foram constituídas aldeias que transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos.
para estocar os alimentos, foram criados utensílios de cerâmica. E com o desenvolvimento da agricultura, novos instrumentos surgiram, como o arado, que serve para preparar a terra para o plantio. Alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lã e linho no vestuário. E para fabricar os tecidos foram criados fusos e teares. Mas o que é fuso? Tá bem aqui, ó, no livro de vocês. Fuso, um instrumento de madeira utilizado para enrolar fios. Era como se fosse uma pequena estaca, onde antigamente as nossas bisavós costumavam enovelar, certo? O algodão exatamente nos fusos. Era muito utilizado para fazer roupas antigamente. No final desse período, um novo ciclo se abriu com o desenvolvimento do trabalho com metal, material mais resistente que a pedra ou os ossos. Primeiro foram fabricados instrumentos de cobre, estanho e bronze, que eram mais fáceis de manusear, quando submetidos a altas temperaturas. Depois, com o uso das fornalhas, olha como o homem foi ficando inteligente, foi possível fazer instrumentos de ferro, porque é um material que precisa de temperaturas muito altas para atingir a fusão. E o que é a fusão? Fusão é quando um elemento está no estado sólido e vai passar para o estado líquido, para assim ficar fácil e flexível, fácil de manusear. Então esse período aqui, ele ficou conhecido como a Idade dos Metais, porque aqui eles já não utilizavam a pedra, eles evoluíram e começaram a utilizar os metais. Por isso que ficou conhecida como a Idade dos Metais. Então, quais são as características daqui do período neolítico? Aqui surge a agricultura, a domesticação dos animais, o trabalho com os metais, né? As vestimentas também foram ficando mais aprimoradas. E aqui, ó, é uma réplica de um abrigo do período neolítico, certo? Próximo da caverna de Lascaux, na França, em 2017. Ó, isso é uma réplica, não é a própria, né? É uma réplica, ou seja, é algo semelhante. Alguma pergunta, gente? E olha aí, no período neolítico, como os homens já estavam mais inteligentes, como eles estavam trabalhando com o metal, então eles tinham que ter muito cuidado com o manuseio, porque eles eram submetidos a altas temperaturas e ali eles conseguiam fazer, né, as ferramentas de caça, de pesca, as suas panelas já foram ficando mais aprimoradas, as suas lanças. Então o homem foi ganhando cada vez mais espaço na sociedade. O homem é muito inteligente, né, gente? Você conhecia essa parte da história? Sim ou não? Palmas para vocês se você já conheceu sobre isso. As prozinhas estão muito satisfeitas. E até a próxima aula. Tchau, tchau!